Boa noite, Boni. Boa noite, companheiros. Você usou a palavra certa, é um privilégio, né? Aliás, até comentei com o Chacon ao final do jogo que essa seleção da Argentina está nos proporcionando, pela segunda Copa do Mundo seguida, o privilégio de acompanhar jogos realmente sensacionais de futebol e muita emoção. Para quem ama futebol, para quem não é daqueles que só sabe ficar, não, tem que torcer para um, tem que torcer contra o outro, não. Para quem não consegue curtir o futebol, que só entende pela ótica do que tem que torcer para um lado ou por outro, ou torcer contra alguém, aí deve ser um saco. Mas para quem realmente gosta do futebol, independentemente das camisas, foi realmente um privilégio poder acompanhar esse jogo em loco, né, e sentir toda a atmosfera que reinou no estádio. A vitória da Argentina hoje foi uma vitória, eu defino da seguinte maneira: você está assistindo esse time jogar, vê a virada, torcendo ou não pela Argentina, torcendo a favor ou contra, apenas assistindo, você para e pensa assim, poxa, isso aí é tudo que eu gostaria de ver no meu time de coração. Eu duvido que qualquer torcedor, parando para pensar, não tenha esse mesmo sentimento. Porque é praticamente impossível não ter essa sensação. Porque foi tudo aquilo que a gente sempre espera dos nossos times, né? Que ele jogue bem, que ele tenha qualidade, que ele tenha coragem, que ele tenha huevos, como eles dizem, né? E teve tudo isso. Teve tudo isso. Então foi uma virada emocionante, uma vitória sensacional e que estava escrito, até na transmissão a gente vinha falando, vai empatar, vai virar, não tem como aguentar. E claro, entra também aí, a gente pode analisar o jogo, também entram as decisões equivocadas do técnico Thomas Tuchel e os acertos do técnico Lionel Scaloni, porque os jogadores que vieram do banco, todos foram bem. Todo mundo foi agregando alguma coisa, foi melhorando o time, e o gol da vitória, né, é de alguém que veio do banco. Eu quero destacar o Enzo Fernandes, que já tinha feito um gol de cabeça na virada sobre o Egito, e hoje ele finalizou 5 vezes, só uma não teve muito perigo, e numa delas ele aproveitou e fez o gol, num erro também dos ingleses, né, com tanta gente defendendo, deixar o Enzo ter tempo, como ele fez, e foi realmente sensacional, foi um negócio sensacional. A Inglaterra volta a perder, e dessa vez as digitais do seu técnico estão cravadas nessa eliminação. Porque o que ele fez hoje, o que Thomas Tuchel fez hoje, foi um negócio imperdoável do ponto de vista dos ingleses. Imagino como está rolando agora a repercussão na imprensa da Inglaterra e entre os torcedores. Porque ele recuou como se estivesse jogando contra o México com 10 homens. Ali foi heróico. Fora de casa, toda aquela pressão, um pênalti esquisito marcado contra os ingleses, tinha 10 jogadores apenas, o México com 11. Dessa vez não, eram 11 contra 11. Fez 1-0 quando não jogava melhor, quando a Inglaterra era inferior. A Argentina tinha até ameaçado 2 vezes em finalizações em sequência do Julián Álvares. E aí acha o gol, numa falha do sistema defensivo, especialmente do Molina, né? Gordon faz 1-0, e depois ele tira o Gordon, recua o time, vai colocando jogadores de defesa. Para quê? Para tentar sustentar esse 1-0 por tanto tempo. E aí, quando toma um gol de empate, ele não tinha saído, o time dele era um time todo defensivo, o adversário era um time todo agressivo. E aí continua o jogo de gato e rato, e vem o gol da virada na cabeçada do Lautaro, sendo que a Inglaterra, mesmo colocando mais defensores, perdia praticamente todas as jogadas de cruzamento na área. A Argentina ganhava tudo e mandou 2 bolas na trave. Foi uma vitória categórica. Se a Argentina não tinha jogado bem nessa Copa do Mundo, de fato, tinha deixado muito a desejar em vários momentos, hoje ela jogou pela Copa inteira. Pela Copa inteira. E vou repetir o que eu falei no começo. Eu faço desafio a qualquer um que goste do futebol, que tenha seu time. Você olha para esse jogo, vê esse time, goste ou não da Argentina, goste ou não do Messi, não importa. Você gostaria ou não que o seu time fizesse tudo isso que a Argentina fez hoje? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a prorrogação. Depender da Inglaterra no futebol é isso aí. É isso aí, pô. É uma seleção que tem uma Copa muito questionável, só é campeão do mundo porque tem uma Copa muito questionável, mas muito mesmo. E é isso aí, é uma seleção que vai sempre, fica sempre no quase, né? E hoje uma postura inaceitável de um time que tinha o jogo à sua disposição. Depois que a Inglaterra faz 1-0, ela tinha o jogo à sua disposição, totalmente à disposição da Inglaterra, com uma Argentina morta, começou a fazer substituição para tentar tirar alguma coisa. E aí a Inglaterra naturalmente se entrincheirando, indo para trás, com jogadores sem característica disso, e conseguiu tomar uma virada inacreditável nos acréscimos, num Enzo Fernandes que tinha batido 3 bolas do mesmo lugar, e ninguém tinha diminuído, Uma hora ninguém ele ia tinha acertar, chegado. né? Uma hora ele ia acertar. Mandou uma, foi por cima, a outra foi bloqueada. A terceira, o Pickford defendeu e nem precisava, porque a bola ia sair. A quarta ele mandou na rede. E depois o Messi tira uma jogada do nada,
para driblar o marcador, morto, Messi aos 39 anos. A Argentina, se fosse aqui no Brasil, ia ser acusada de explorar idoso, né? Porque 39 anos, ele levando o time nas costas, ele tira uma jogada do nada e de pé direito mete a bola na cabeça do Lautaro Martínez, fazendo a Copa que o Messi fez. É uma Copa de 8 gols e 4 assistências em 7 jogos, pô. 2 hoje, né? Hoje ele deu 2 assistências. Hoje ele resgatou a Argentina, a gente não sabe de onde. Quer dizer, a gente sabe de onde. Do conforto da Inglaterra. Caio Capita é uma postura, assim, quase que inacreditável da Inglaterra. Claro que a gente também vai avaliar muito o que teve de positivo dessa Argentina, que não desiste, que apesar de masoquista é um time de uma raça, assim, colossal, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Mas a Inglaterra teve o jogo na mão e deixou escapar. A Argentina tá viva pelo bicampeonato. Capita, boa noite pra você. Boa noite, Tatá. Tudo bem? Tudo bem, você? Boa Você noite quer começar a você. com esse tema, Birner? Boa noite, Jean. Boa noite. Já que você está todo feliz, professor Calçado. eu gostei boa noite, já. Bertozzi, é o Pedro, nosso E ele não negou. E não tô. Não negou. Não tô. Bom, um resultado inquestionável. Mostra a força mental da Argentina. Eu não vou falar sobre organização de jogo, porque a Argentina é um time que toca muito a bola quando o adversário permite. E a Inglaterra, no começo, se fecha do jeito bom, porque a Inglaterra obriga o Messi a vir jogar longe da área e ser o construtor, o cara que tentava os passes, por dentro não achava muito espaço. E a gente não pode questionar nunca a capacidade competitiva dessa Argentina, pela Copa passada, por essa Copa do Mundo, então tem todos os méritos. Contra uma Inglaterra, eu tenho que falar disso. Pode ir lá. Eliminação assinada por Tuchel. E eu não sou de falar isso muito sobre os treinadores. O que acontece? Ele monta um 5-3-2, ele faz a modificação. Aí ele corrige para um 5-4-1. Não tem nenhum problema. Tem lógica. Tem lógica. Você está fechado, seu time adversário está só cruzando bola na área, ele coloca zagueiro alto, ele bota a linha de 5 ali. O problema é que eu tenho absoluta certeza que ele nunca treinou isso. Porque se você bota 3 zagueiros que não se entendem, você complica a marcação. Porque eles não sabem quem marcar. E aí foi no lance do McAllister. E depois que ele fez a modificação, a Argentina começou a ganhar todas as bolas por cima. Porque antes era uma bola invertida do Messi, geralmente da direita para a esquerda, para alguém cabecear para dentro. Que é uma jogada que a Argentina faz muito bem. Depois, ele começou a cruzar a bola na área e a Argentina ganhava todas as bolas. Todas. Não tinha bloqueio na frente da área e não tinha bola aérea, mesmo colocando 3 zagueiros. Ou seja, o Tuchel, ao invés de mandar a sua seleção adiantar um pouco as linhas, marcar um pouco mais à frente e tentar encarar a Argentina, foi covarde, né? Esquentou a pipoca, estourou a pipoca e agora vai ter que comer a pipoca com a Argentina, que fez o seu primeiro jogo contra um adversário difícil e nesse jogo mostrou que pode ser finalista. Vai comer o baldinho de pipoca no próximo. Trancos e barrancos, aos trancos e barrancos. Papá chegou na final. Não se contesta um finalista de Copa do Mundo. Esse é o ponto, né? Você pode apelar agora para o que você quiser, para as conspirações, para os Illuminati, para outros mundos. O fato é que a Argentina jogou bola quando precisou jogar. Ela não jogou bola a Copa inteira. Ela foi tropeçando, foi vencendo ali na Bacia das Almas, na garra, com a ajudinha de expulsão correta, mas com a ajudinha do Embolou, no caso ali contra a Suíça. E hoje, quando a Inglaterra, estou de acordo com o Birner, fez as alterações no segundo tempo e chamou a Argentina para cima, a Argentina como um touro, El Toro, Lautaro Martínez, quando vê ali o pano vermelho. E é um jogo que eles sentem do Embolou, no caso ali contra a Suíça. E hoje, quando a Inglaterra, estou de acordo com o Birner, fez as alterações no segundo tempo e chamou a Argentina para cima, a Argentina como um touro, El Toro, Lautaro Martínez, quando vê ali o pano vermelho, ele vai para cima. Você não precisa pedir muito para a Argentina ir para cima da Inglaterra historicamente, né? E é um jogo que eles sentem muito e hoje eles mostraram por quê. Eu estava lendo hoje uma entrevista do Antônio Conte, porque o Conte dirigiu tanto o Kane no Tottenham quanto o Lautaro na Inter. Então, para ele falar um pouquinho sobre os dois, ele falou uma coisa que me impressionou muito, é que o Lautaro e o Julián Álvares, que são caras muito grandes nos seus times, aceitam ser na Argentina serventes do Messi, como todo mundo nesse time, né? E isso diz muito sobre esse elenco.
né? Sobre esses caras que são bambambãs nos seus clubes e na seleção eles viram quase um fã a mais do Messi e dão a vida para que a história dele em Copa do Mundo termine com um incrível segundo título consecutivo. Então, as partes táticas nós vamos discutir, porque... Jogar futebol, eu acho que assim, é muito louco quando você tem o entendimento que uma seleção, que a Argentina, que tem problemas no meio campo, tem problemas defensivos, mas eles não deixam de jogar. Você, Caprio, tá falando aí, faz 20 anos que o Messi está na mesma fase. Faz 20 anos. Fazem 28 anos que a gente não disputa o título, que a gente não chega na semifinal. A AFA tem muitos problemas? Tem. A Argentina tem muitos problemas? Tem. O Brasil... Cara, mas assim, é inconcebível as pessoas não entenderem que o futebol, ele se faz coletivamente, não individualmente. Quando você pensa que uma seleção está perdendo de um jogo de 1-0 para a Inglaterra, e aí você vira o jogo com o Messi dando carrinho aos 45 minutos, que o Lautaro entrou 5, que por sinal o Scaloni mexeu mal, deveria ter colocado o Lautaro como titular, mas o mundo é assim. A covardia de um não tira o mérito dos outros, porque quem é covarde é aqueles que roubam, que desfaz o futebol brasileiro, que arrebenta com a juventude. A seleção argentina, ela joga para a Argentina. E quando você enxerga um jogador de 39 anos correndo, porque ele só anda quando pode andar. Porque quando tem que correr e quando tem que decidir, é ele que decide. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu odeio a seleção da Argentina. Eu odeio esses caras. Mas como eu queria que o Brasil tivesse esse sangue nos olhos. Como eu queria que o Brasil tivesse a camisa, honrasse a camisa como esses caras. Nossa seleção sem vergonha. A nossa seleção não corre. A nossa seleção leva gol, sente o gol. Os caras brigam até o final. Os caras se matam até o final. Os caras tratam a seleção como se fosse o time deles, porra. Cara, é bonito ver. Eu torço contra. Eu vou torcer contra até o final a Argentina. Mas é muito bonito ver isso. E eu invejo. Eu queria ver a seleção brasileira ser como esses caras. É bizarro. É bizarro. E tem que ser. A gente tem que assumir. Nenhuma seleção os caras vestem a camisa como a seleção da Argentina.